Bem, vamos falar de Copa do Mundo. 100 dias para o início do Mundial. Digamos assim, 100 dias pré-fixado pela FIFA. Na regressiva, e pois teremos na regressiva. Opa, deu um probleminha lá com o Lacerda, mas a gente segue por aqui porque recebemos aqui nos estúdios Breno Ávila, como o Lacerda estava falando, né? 100 dias para a estreia do Mundial 2026 e a seleção brasileira, o Breno, ela tem várias disputas aí em aberto, né? Na busca por um elenco ideal. O Ancelotti ainda não definiu, né? Os titulares em posição como centroavante, meio campo, laterais. Já convocou mais ou menos aí uns 50 jogadores ou até mais, né? Em várias listas até agora, né? O grande destaque também, né? E também a grande incógnita para todos os brasileiros é o Neymar, que tenta recuperar aí totalmente a forma física após a lesão, né? E tenta disputar também uma vaga aí nessa lista final de 26 jogadores, né? Lacerda e Rafa, eu não sei como estão as expectativas de vocês dois aí, mas aí a gente na sequência passa a bola aqui pro Breno Ávila. Vocês acham que o Neymar vai pra Copa ou não? Eu acho que a gente tem que pensar qual Neymar as pessoas querem na Copa, porque o Neymar de hoje não aguenta um jogo de Copa do Mundo, na minha opinião. A gente fala, mas ele foi decisivo foi eliminado no Paulistão, foi decisivo contra o Vasco no Brasileirão, mas ele vai enfrentar jogadores de altíssimo nível. Então, qual Neymar a gente quer na Copa? Dos tempos dourados do Barcelona ou hoje, que é um jogador que tenta se readaptar ao cenário que ele enfrenta hoje? Acho muito difícil o Neymar disputar a Copa do Mundo. Ele pode até chegar e completar elenco e tudo mais, mas nos 11 ali, o tempo é muito curto. O Ancelotti não testou seleção com o Neymar ainda. Ele volta de lesão. O Santos não está voando, então ele não está respondendo em campo à altura também do que precisa para estar numa Copa do Mundo. Eu acho muito difícil o Neymar ser protagonista. Pode ser chamado para compor um elenco, para baixar um pouco a poeira, mas a gente já teve experiência aí, lembre-se 2002, que todo mundo pedia por Romário, e não foi, e ganhamos o Penta, né? Pois é, e inclusive temos essa postagem, né, nas redes sociais, amigos, 100 dias para a Copa, quais jogadores, né, mais pedidos aí de Ancelotti na seleção brasileira. Então tem jogador de Corinthians, de Grêmio, né, o próprio Lyon, né, com o Endrick, que também está perdendo oportunidades na seleção com Ancelotti, mas a gente recebe aqui Breno Ávila nos estúdios para falar aí, né, trazer um panorama da nossa seleção para a Copa do Mundo. Bem-vindo, bom dia, Breno. Tudo bem, Ti? Bom dia, Rafa, Lacerda e todos os ouvintes ligados aqui na Rede TMC. É isso, vocês já falaram do Neymar, vou deixar para falar do Neymar um pouquinho no fim desse panorama, porque ao longo das 4 convocações feitas por Carlo Ancelotti, 48 atletas foram chamados. E assim, a primeira Copa do Mundo que eu lembro foi a de 2006, sou um pouquinho mais jovem, porém, eu acho que desde 2006... Eu vou levantar da bancada, hein? 2006, cancelar aí, não dá. Porém, eu acredito que desde 2006, 2002 é a Copa do Mundo onde a gente tem mais incógnitas para a convocação. É um trabalho, entre aspas, teoricamente a gente pode dizer novo do Ancelotti, não teve tanto tempo como outros treinadores ao longo da história da seleção tiveram. Só nas laterais, 11 atletas já foram chamados, tanto para a lateral direita quanto para a lateral esquerda. São dúvidas que o Ancelotti tem. Para vocês terem ideia, desses 11 atletas, apenas o Wesley foi chamado para as 4 convocações. Na lateral também tem o Militão, que é de confiança, mas e a lesão dele? Ainda não voltou a jogar pelo Real Madrid. A gente olha para nossa camisa 9. Tem João Pedro, tem Endrick, tem Igor Jesus correndo por fora, tem Caio Jorge. O pessoal ainda fala do Pombo. Tem o Richarlison, que é um homem de confiança do Carlo Ancelotti, talvez. Tecnicamente é o mais abaixo dentre esses nomes, mas é o cara de confiança do Carlo Ancelotti. Será que vai ou não pra Copa? Goleiros, vai levar o Hugo Souza numa possibilidade de disputa de pênaltis. A gente teve a experiência com o Alisson em 2022, que pra mim o Alisson é o titular, nem tão positiva na disputa de pênaltis contra a Croácia. E pintou a discussão do Everson, do Bento. Então, assim, são muitas dúvidas. Eu acho que o setor ali mais definido são os zagueiros, com o Marquinhos, com o Gabriel Magalhães. Na volância também tem o Casemiro. Então, a gente tá bem resolvido nessas posições, só que as laterais e o ataque são dúvidas cruéis para Carlo Ancelotti nesse momento. E claro, Neymar. Eu vou muito na linha da Rafa. Qual Neymar a gente vai
pedir pra Copa. O que faz gol contra o Vasco, deixa o Santos na mão durante todo o Campeonato Paulista, desfalca o clube no Campeonato Brasileiro. Então, assim, a gente vai ter a convocação agora dia 16 de março pra tentar entender qual caminho o Ancelotti vai seguir. O Brasil joga nos Estados Unidos no dia 31 contra a Croácia, 31 de março contra a Croácia, e antes no dia 26 contra a França. São os 2 últimos amistosos antes da convocação final para a Copa do Mundo, então eu acredito que essa lista já vai ser uma base bem boa para o que a gente vai ver na convocação final, que é no dia 19 de maio. A TMC vai acompanhar a convocação final da seleção brasileira, comandada por Carlo Ancelotti, para a Copa do Mundo, e quais serão os 26 nomes que estarão relacionados para a estreia da nossa seleção contra o Marrocos no dia 13 de junho nos Estados Unidos. Boa, Breno, Lacerda e Rafa, rapidamente, então, só reforçando, é só seguir lá TMC News BR, uma postagem de meia horinha atrás. A gente traz justamente isso, há 100 dias da Copa, algumas incógnitas ainda para você curtir, para você opinar e colaborar por lá quem você gostaria de ver na Copa. Segue aí TMC News BR no nosso Instagram. E espalha pra geral, porque também lá tem já a notícia do Léo Jardim, né, Rafa? Vai vir o português, opa, pro Flamengo? Pois é, esse é um tipo de notícia que a gente não consegue ali. Vamos falar que foi uma surpresa no feed. A gente atualizou, o flamenguista que acordou hoje atualizou o feed, tomou uma surpresa, reações diversas ali, pessoal falando assim, o que tá acontecendo? O que é isso? Pensou que era fake news, mas o português Leonardo Jardim chega ao Rio de Janeiro nessa terça para acertar os últimos detalhes e sim oficializar a contratação para comandar o rubro-negro carioca. A movimentação ocorre poucas horas depois da confirmação da demissão do Filipe Luís. Você que acompanha a gente pelo YouTube tá vendo aí a nota oficial do Flamengo, confirmando a demissão de Filipe Luís. Anunciada foi de madrugada essa postagem, por isso muita gente Depois foi dormir feliz. Né? Pois é, ele teve deu a coletiva, falou normalmente. Pois é, inclusive pegou muita gente surpresa por causa disso. O teor da coletiva foi normal. Ele deu ali falando que amava o Flamengo, que queria que o rubro-negro ganhasse, faria tudo para isso, mas o que a gente viu é que foi quase 1h da manhã, né, a postagem do Flamengo. Leonardo Jardim, a gente lembra, comandou o Cruzeiro na última temporada e tem no currículo passagens marcantes no futebol europeu, incluindo o título francês do Mônaco em 2016 e 2017 nessa temporada. A expectativa é que o treinador já acompanhe de perto a preparação para a final contra o Fluminense, mas é aquele tipo de notícia que pegou muita gente de surpresa, porque Filipe Luís sai de um ano aí que ganhou Libertadores e Brasileiro, inclusive aí o Flamengo se tornando o primeiro tetracampeão da Libertadores. Vamos ver como é que vai ser esse trabalho com o Leonardo Jardim. O Lacerda tá aí no Rio, ele consegue dar esse panorama. A torcida estava insatisfeita? Qual foi como a torcida recebeu essa notícia? Cara, a torcida do Flamengo, ela estava insatisfeita já com o trabalho do Filipe Luís, não só com o trabalho do treinador, mas com o time de uma maneira geral. Tanto que ontem o Flamengo ganhou de 8-0 e a galera vaiou depois da partida. Pois é. Então você já tem um certo panorama, né? 4-0 no primeiro tempo e a galera lembrando que era pra ser assim na quinta-feira no jogo da Recopa Sul-Americana. Ficou muito chateado. E aí você tem um contraponto do Botafogo do ano passado, que joga a Supercopa Rei e a Recopa Sul-Americana e perde as duas, mas com o elenco desmontado e sem treinador. E o Flamengo joga as duas com um elenco milionário, com o elenco mantido, com o treinador mantido e com contratações para a temporada. Então teve esse contraponto também, essa pressão já ficou muito grande da diretoria, principalmente em cima do Filipe Luís. E agora vem o Léo Jardim, aquele, sabe, que falou que no Brasil ele era cruzeirense e só iria dirigir o Cruzeiro, rapaz. John Arias, né, do Fluminense. É verdade. Aliás, a gente vê esse tipo de depoimento, né, de forma corriqueira no futebol brasileiro. Mas assim, só para dar um pitaco também, né, uma visão distante aqui, né, do futebol paulista. É distante, mas nem tanto, né? A gente consegue trazer diversos outros exemplos. É inegável que Flamengo e Palmeiras, né, são os dois clubes que apresentam, né, a melhor, não só o melhor futebol, mas a organização interna. Mas ainda assim, mesmo com tanto profissionalismo, tanto dinheiro envolvido, eles ainda agem com muita emoção, né? Basta um tropeço do Palmeiras para a torcida também criticar o Abel, multicampeão Abel, assim como Filipe Luís. Trago até exemplos de muitos anos atrás, né? São Paulo foi tricampeão brasileiro. E na época o Muricy era constantemente vaiado e a demissão dele foi justificada pela diretoria porque
ele ia mal na Libertadores. Tudo bem que ganhou 3 Brasileirões na sequência, mas vai mal na Libertadores. E isso a gente acompanha em Corinthians, em Cruzeiro, em Grêmio, no Grêmio, né? Então, enfim, ainda é um mal, vamos dizer assim, do nosso futebol brasileiro, futebol nacional tão rico, tão profissional, mas que às vezes age, muitas vezes aí, mais com a emoção do que com a razão.